Harris, fica aí, viu, Harris? Sai daí. Bom dia, gente, vocês estão bem? Dê um bom dia melhor, né, Amaral? Bom dia. Os jovens juntos estão mais animados que vocês, pô. Vamos mostrar para eles que a gente tá bem também, pô. A gente não tá velho, bora? Bom dia, gente. Bom dia. Aí sim, viu, seus falsos. Senta aí no seu lugar, aleluia. Deus é bom, não é? Quem quer se apaixonar mais com Jesus hoje de manhã? Aleluia, amém mesmo? É hoje, diga é hoje. Então, eu queria ler com vocês hoje um texto bem conhecido, tá? Talvez um dos textos mais pregados ao longo da história do Evangelho. Só que se você me permite, eu quero trazer uma nova perspectiva. Posso? Amém mesmo? Posso te chocar hoje? Posso ou não posso? Antônio já ri ali, ó. Lá vem ele. Abra sua Bíblia, ou de olho na tela, que está escrito lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 11. A partir do versículo 11, vamos fazer uma aula aqui de interpretação bíblica também. Tá bom? Bem simples. Tá? Lucas 15, 11. Tá? Capítulo 15, versículo 11. Vamos ler aqui, gente? Só a primeira palavra. Sabe ler não, cabeção? Bora? Continuou. Só isso aqui a gente já começa. Diga, continuou. Se você tiver uma boa interpretação bíblica e o texto começa com continuou, você nunca deve começar a partir daqui. Isso é simples, é básico. Ok? Então, primeiro, descobrir quem está falando aqui. Quem? Jesus, muito bom. Com quem ele está falando? A gente vai descobrir. E por que ele está falando? Deu para entender? Então eu não posso simplesmente, continuou, certo homem tinha 2 filhos, e aqui a sua Bíblia pode estar um título em cima, parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. 2 pontos aqui. Em primeiro lugar, o título não está no texto original. E eu, na minha opinião, você vale minha opinião, é perigoso você colocar um título num texto, porque o título vai da interpretação que você deu ao texto. Então esse título que está na sua Bíblia aí, foram os tradutores que interpretaram esse texto dessa forma. E eu quero justamente desconstruir esse título hoje. E você vai ver que eu tenho razão. Ok? Primeiro fator, a palavra pródigo, que não está na Bíblia, mas está no título, ela não significa perdido. A palavra pródigo significa aquele que desperdiça os bens. Isso aqui já muda a perspectiva. Porque se você lê parábola do filho pródigo, aí por muito tempo foi engessado na sua cabeça de que é sobre um filho que perdeu, que precisa voltar para casa. Então, quem é que está desviado aqui, vem aqui na frente para você voltar para Jesus hoje. Quantos pregadores foram usar esse texto para isso? Mas será que é isso que Jesus quer ensinar? Será que é sobre isso que ele quer falar, gente? Responde, cabeção. Eles estão respondendo aqui para mim, mas você está... Você ainda está no continuou, né? Eu já estou seguindo. Eu faço uma imersão chamada Gênesis, né? Aí eu falo do questão do batismo, no início assim. Porque tudo é pela fé, né? Então, deixa eu só dar um spoiler, saindo aqui da pregação. Eu falo para as pessoas, por que você se batiza? Por que tem que se batizar? O batismo salva, sim ou não? O batismo nas almas não salva, então para que eu me batizar? Aí a pessoa não sabe responder, mas ela sente a vontade de se batizar quando se converte. Por quê? E eu falo, porque o nosso coração é carregado de crenças. E o que é o primeiro nascimento? O batismo nas águas, você sabe, né? Mergulhou, morte, sair da água, nascer de novo, ressurreição, sim ou não? E por que na água, por que Deus escolheu água? Né? O dilúvio é uma figura disso, o julgamento, né? Da carne e tal. Por que água? Porque todo ser humano
ele é gerado, ele cresce dentro d'água, líquido amniótico. Então o nascimento natural é uma experiência de sair da água. É por isso que quando você imerge na água, sai dela, é como se ativasse a crença no seu coração. É como se seu coração dissesse: opa, eu estou saindo da água, então significa que eu estou nascendo de novo. Aí eu falo isso, eu estou no segundo dia pregando já outra coisa, a pessoa está pensando ainda na revelação do batismo. Você vai ficar até o final da pregação, aquele negócio do batismo. Então, voltando, deixa a gente desconstruir, porque essa parábola fala muito mais, ela vai muito além do que apenas um filho perdido. Não é sobre apelo, nada contra fazer apelo para quem quer voltar para Jesus, qualquer coisa desse tipo. Mas eu acredito que esse texto, ele não é sobre isso. Desculpe que você já tem uma construção sobre isso, mas por favor, seja ensinável agora. Amém? Então vamos descobrir o que Jesus está continuando. Ele está falando com quem? Por que ele está falando isso? Sim ou não? Então vamos para o início da conversa. Está comigo, gente? É falta de educação alguém fazer uma pergunta e você não responder, tá bom? Então, por favor, sei lá, faça qualquer coisa. Então vamos para o versículo 1, bora. Eu vou descer. Aproximavam-se de Jesus de quem? Vamos lá, vamos ler junto, bora. Me ajuda a pregar. Aproximavam de Jesus todos o quê? E para o ouvir, diga, publicano e pecador. Quem eram os publicanos e pecadores? Eram os de fora da casa de Israel, os que não eram judeus. E que para os religiosos eram classificados como pecadores. Está comigo? Diga, os de fora da casa. Então nós temos aqui o primeiro público de Jesus, os primeiros ouvintes. Jesus vai querer comunicar algo para esse povo, sim ou não? Diga, publicano e pecador, os de fora da casa, primeiro público. Versículo 2, e murmuravam quem? Eles faziam o quê? Quem eram eles? Fariseus e os de dentro da casa de Israel, sim ou não? E o que eles estavam dizendo? Este recebe pecadores e come com eles. Então nós temos aqui os dois públicos de Jesus, os de fora da casa primeiro e os de dentro da casa segundo. E o motivo pelo qual Jesus vai começar a trazer um ensinamento de 3 parábolas, não uma só. Ele quer cessar, ele quer calar a murmuração dos fariseus. De um certo modo, ele quer explicar por que os publicanos e pecadores querem comer com ele. E é por isso o motivo que ele vai começar um ensinamento. Olha como já muda tudo. Não estou falando minha opinião aqui, eu estou dando uma base de interpretação bíblica. Está comigo, gente? Ok? E aí no versículo 13 ele diz assim: então lhe propôs uma parábola. Qual é o primeiro público de Jesus? Publicanos e pecadores. Primeira parábola tem que alcançar os publicanos e... Então ele fala lá, ó, qual dentre vós é o homem que possuindo quantas ovelhas? E... Peraí, eu acho que essa versão deve estar errada. Será? Sim ou não? Ainda bem que essa versão não é minha, é da igreja, tá? Para depois dizer que eu inventei. É brincadeira, tá, gente? Tá errada não, vocês ficam com medo agora, né? Não, só quero que você se atente a uma palavra ali, ó. Possuindo sem ovelhas e... Não está falando que a ovelha se perdeu, está falando que o pastor perdeu a ovelha. Perdendo uma delas, achando-a põe aonde? Cheio de júbilo. Continua 6. E indo para casa, ou seja, ele não estava em casa. Ele estava onde? Fora de casa. Fora de casa. Reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. E digo-vos assim: haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso aqui para mim é escandaloso e a gente tem que olhar friamente. Por favor, se esvazie do que você já aprendeu. Não é que o que você aprendeu está errado,
Mas a melhor forma de você extrair uma interpretação perfeita é ler vazio de conceitos pré-estabelecidos. Porque senão você vai forçar o texto a concordar com o que você já acredita. Vamos lá. O texto não coloca nem a ovelha fazendo um mé. O texto de Jesus diz que o pastor tinha 100 ovelhas, perdendo uma delas. Vai até a ovelha, pega a ovelha, bota a ovelha no ombro. Ele traz a ovelha, não é a ovelha que voltou. Ele pega a ovelha, bota ela no ombro, leva até casa, porque ela estava perdida fora de casa. E quando chega em casa, ele reúne os amigos, celebra e diz: a festa no céu, por um pecador que se arrepende. Ele está colocando aqui muito maior, porque um pecador que se arrepende, por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então ele está comparando, essas 99 que estão em casa são justos e não precisam desse tipo de arrependimento, pelo menos. E a perdida representa o pecador. Só que ele coloca o pecador sendo representado por uma ovelha que nem sequer se perdeu, foi perdida. Um animal que não possui uma capacidade de ir para lugar nenhum, porque ela tem uma visão limitada. Ela precisa de um condutor. Essa ovelha não ouviu do pastor: ei, volta para casa, ovelha rebelde. Não, ela foi colocada nos ombros e foi trazida. Quem era o público de Jesus? Publicanos e... Isso é um recado para os fariseus: vocês estão culpando porque eu estou comendo com eles, mas eu sou um pastor que foi enviado para trazer de volta ovelhas perdidas. Só que Jesus fala que uma ovelha que foi perdida pelo pastor, que foi trazida pelo pastor e foi celebrada, ele chama isso de arrependimento. A minha pergunta é: o que é que a ovelha fez para a gente conseguir descrever isso como arrependimento? Faz algum sentido isso para você? Por que não faz sentido? Porque o nosso conceito de arrependimento é apenas voltado para arrependimento de pecado. E biblicamente falando, existe arrependimento de pecado. Só que não é esse caso. Arrependimento, ou se arrepender, é metanoia, mudança de mente a respeito de alguma coisa. Às vezes é a respeito dos meus pecados. Mas é uma mudança de mentalidade a respeito da sua identidade. Nesse caso aqui, é uma mudança de mentalidade a respeito de quem é o seu pastor. O melhor arrependimento bíblico não é aquele que eu me autopuno. Isso é metamelanoia, isso é remorso. O arrependimento bíblico é se permitir ser conduzido pelo Supremo Pastor ao lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Me leve, por favor, porque eu não tenho força. Eu não tenho poder em mim mesmo para alcançar o lugar onde você quer me colocar. Eu não tenho capacidade em mim mesmo para voltar para casa. Então me coloque nos seus ombros. Eu não consigo enxergar direito, eu sou como ovelha. E quando você, o que é que Jesus está querendo fazer com os fariseus? Ei, deixa eu mudar a forma de você enxergar o pecador. Alguém, ao invés de alguém culpado, eu quero colocar como alguém que não tem a capacidade de fazer a coisa certa. E é por isso que ele precisa que alguém seja enviado para trazer eles de volta, porque como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Deu para entender? Vamos deixar claro isso aqui. Eu não estou dizendo que não existe arrependimento de pecado, ok?
Ok, gente? Ok? Ok? Tudo bem até aí? Diga, pecador precisa ser trazido de volta. Não precisa mais ser condenado. Tem um filme que saiu, que mexeu muito comigo. Jesus Revolution, que é o mesmo ator de The Chosen. Foi um filme baseado em uma história real de um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos com os hippies. Década de 60, sei lá. Não era nascido, não é da minha conta, entendeu? E eu sei que tem uma família de um pastor ultra mega power religioso. E uma filha que está lá e cá sem saber muita coisa, fica discordando daquela religiosidade do pai. E num passeio dela, ela encontra esse ator de The Chosen, que era um pregador hippie, né? E ele começa a falar, eu vim aqui pregar as boas novas e tal. E ela falou, pô, você precisa conhecer meu pai. E esse pregador hippie, parece um pregador que eu conheço antigo, né? Andava descalço. Esse pregador hippie vai até a casa e o pastor se escandaliza, a mãe quer botar ele para fora e eles começam a bater um papo. E o pregador fala, o que você vê quando você olha para esses adolescentes que estão se drogando? Era a época que explodiu o êxtase, né? Umas drogas pesadas, maconha e tudo mais. A galera ia pra rua, ficando feito maluco. E aí, o cara bem, são pecadores, vão pro inferno, essa coisa, esse discurso bem. E ele fala, para mim, são apenas ovelhas sem pastor. É o que Jesus está querendo passar. Só que como pregarão se não forem enviados? E infelizmente, pastor, a gente vai levar essas ovelhas para onde? Ele fala, eles estão procurando Deus no lugar errado. E ele falou, pastor, mas para onde elas irão se as portas da sua igreja estão fechadas para elas? Acontece que esse pastor é confrontado, mas ele é humilde, ele se abre. E começam a fazer cultos na igreja dele. A igreja começa a encher de hippie, os caras tudo maluco. A igreja que era bem tradicional, bem pesada, começa a ter uma banda agora, louvor, bateria. E os religiosos começam a ficar com raiva. E eu não vou mais dar dinheiro para a igreja. E eles vão embora. E aí começa a igreja a lotar. E aí começa um avivamento. Eles vão para a praia, sei lá, para um lago e batizam 1000 pessoas. E começa um movimento e várias igrejas são abertas. Esse pastor é tocado a olhar o pecador como ovelha perdida. Ô gente, por favor. O mundo já está em condenação. Aquele que crê em mim será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então não precisa da nossa condenação. O mundo não precisa da nossa divisão política. O mundo não precisa do nosso julgamento. Ele precisa da nossa reconciliação. Ele precisa que a gente olhe para eles como Jesus olha. Porque o comportamento religioso é o que? Não, Jesus não pode comer com esse tipo de gente. Quando você classifica as pessoas entre direita e esquerda, homossexual e hétero, religioso de matriz africana e evangélico, a gente se divide. E parece que a cruz foi só para a gente, não foi para eles também. Não é justo para Jesus morrer, sangrar daquele jeito e ver todo dia pessoas indo para o inferno. E por que isso? Eu ia deixar esse versículo para o final, mas vamos dar uma parada nessa parábola. Bote para mim aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui? A minha intenção hoje é tirar você de uma mentalidade religiosa para uma mentalidade reconciliador. Porque se as nossas reuniões não fizerem com que a gente ame o pecador, a gente tem que rever o que a gente está, para que a gente está se reunindo.
2 Coríntios 5,17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nós somos uma nova espécie de humanidade. As coisas antigas já, eis que tudo se fizeram. Agora olha o 18. Ora, tudo provém de Deus que nos... Não foi você que se reconciliou com Ele, foi Ele que reconciliou você consigo mesmo. Provém dEle, partiu dEle. Partiu dEle, você só aceitou isso. Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da... Você já recebeu a reconciliação e recebeu um propósito. Você tem um ministério. Não interessa se você é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ou você tem os dons de socorros e governos, não interessa. Todos têm o ministério da reconciliação. Todos, não é só para evangelista, não, deixa de ser hipócrita. Todos têm capacidade de reconciliar pessoas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O evangelista, claro, vai ter um alcance maior, mas todos foram chamados. E pasmem, nesse tempo do grande último avivamento, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres não vão atuar só em prédios como esse, vão atuar em áreas da sociedade. Porque Deus vai invadir a sociedade. Vai ter apóstolos, dons de empresas, e aquela empresa vai ser um campo de milagre, de poder de Deus. Vai ter pastores em consultório de psiquiatria, curando pessoas ali, orientando pessoas. Aleluia. Vai ter profetas na área artística, levando a inspiração divina para as pessoas. Mestres das escolas, das faculdades. Por favor, vamos lá. Tira os seus olhos dessa parede, coloca os olhos lá fora. Aqui não é o lugar para você habitar, aqui é o lugar para você aprender, crescer, se desenvolver, para atuar lá fora. Eu tenho orado há meses: Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim, porque eu não posso ir sem o envio. Mas meu coração está, eu estou pregando sobre, às vezes eu sou até intolerante, porque eu não consigo mais saber que tem um povo todo dia indo para o inferno, e a gente está aqui celebrando coisas sem se preocupar com isso. Porque quando eu me converti não foi assim, gente. Eu não sei se eu sou de outra geração, mas a gente chorava pelos perdidos. E hoje a gente não faz mais isso. A gente ora para Deus dar um prédio novo, a gente ora para Deus aumentar a visão do ministério, a gente idolatra uma bandeira religiosa e não a salvação de pessoas. A gente diz que líderes políticos são do diabo, ao invés de orar pela salvação deles. A gente está sempre se dividindo e nunca reconciliando. É muito mais fácil expor o pecado das pessoas do que orar pela salvação deles. É muito mais fácil, é muito mais fácil. Dizer que é do diabo do que... parece que o sangue de Jesus é tão frágil, é tão fraco, é tão sem poder, que é melhor condenar as pessoas ao inferno do que acreditar que se Deus alcançou um Saulo, quem é que pode resistir ao poder dele? Aleluia. Diga: Ele me deu um ministério da reconciliação. Por favor, diga: Deus, abre os meus olhos para que eu veja o pecador como ovelha perdida que necessita de um pastor. Tudo que eu quero é que Ele me envie, que eu seja esse pastor que vai trazê-las no ombro. Como Isaías diz: envia-me a mim, Senhor. Ele foi purificado e já veio um clamor: eis-me aqui, envia-me a mim. Me capacita. Me capacita. Volta lá. Verso 19. Outra pedrada no seu coração.
a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os evangélicos, toda a humanidade. Continua, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu tenho o ministério da reconciliação, e eu tenho a palavra da reconciliação. Eu não tenho um discurso de exclusão, de intolerância religiosa, de preconceito, de ativismo. Eu não concordo com o pecado e nunca vou concordar com o pecado. Porém, eu fui chamado para reconciliar pecador e não condenar eles. A gente tem que saber de que espírito nós somos. Porque é muito mais fácil orar para Deus julgar o político que você não concorda, do que orar pela salvação dele. O Filho do Homem não veio condenar, o Filho do Homem veio para que o mundo seja salvo através dele. Toda a humanidade já tem disponível para ela a reconciliação. E ela não está indo para o inferno porque ela está fazendo muita besteira. Ela está indo para o inferno porque ela não recebeu. Estão indo para o inferno com a conta paga. Eu vou repetir isso. A humanidade não está indo para o inferno. Esse texto está deixando claro que Deus não levou em conta os pecados cometidos. Então a humanidade não está indo para o inferno por causa dos seus pecados. A humanidade está indo para o inferno porque não aceitaram a reconciliação, não receberam o seu Salvador. Eu gosto do que Rodrigo Silva fala de uma parábola antiga. A gente pega um biscoito, pega o pacote todo não, né? Mas ele fala que no tempo do faroeste, um homem matou uma pessoa. Só que esse homem parecia ser bom, e todo mundo na região gostava dele. Então esse homem foi preso, e todas as pessoas da região começaram a enviar cartas para o governador, pedindo que soltasse ele, porque ele era um cara bom. Então o governador teve uma ideia: eu vou fazer o seguinte, eu vou testar esse cara, eu vou tentar descobrir a fundo se ele realmente é uma pessoa boa, como estão falando, ou se ele é realmente uma pessoa má, que fez ele matar outra pessoa. Então eu vou arrumar uma estratégia para descobrir o que é que está no coração dele. Então o que é que ele fez? Ele se disfarçou de pastor, pegou uma Bíblia, pegou a carta de soltura e colocou dentro da Bíblia. E chegou na cela e foi até o homem e perguntou: olá, tudo bem? Eu posso falar algo com você? Eu tenho algo dentro desse livro aqui que pode salvar você, que pode libertar você. E o cara foi ríspido com ele, foi grosso. Não quero ouvir nada, não quero saber. O governador, disfarçado de pastor, insistiu e disse: não, mas deixa eu te falar uma coisa, o que eu tenho aqui é muito importante para você, pode soltar você. Cara, vai embora. Começou a xingar o governador, começou a cuspir no governador, e o governador, por segurança, se afastou, já com a sentença pronta. Eu já sei quem ele é. Então tá bom, amigo, se você está rejeitando o que está aqui, não te cabe outra coisa. Porque naquela época o cara não ficava preso, ele ia para forca, né? Então já tem. E ele saiu da prisão. Quando ele saiu da prisão, o carcereiro chegou para o prisioneiro e falou: cara, você é um burro. Ele: por quê? Aquele não era um pastor, aquele era o governador. E o que ele tinha naquele livro ali era a sua carta de soltura, mas você rejeitou. Então no outro dia, marcaram para ele ser enforcado. E antes de ser enforcado, deram a palavra a ele: você quer falar alguma coisa? Ele falou: quero sim. Quero dizer principalmente aos jovens: hoje eu não estou sendo julgado pelos muitos pecados que eu cometi. Eu estou sendo julgado por causa do perdão que eu rejeitei. A salvação já está proposta para toda a humanidade. A carta de soltura já foi liberada para toda a humanidade. Jesus é a reconciliação de Deus com toda a humanidade. Porém, se ela não receber Jesus, se ela não crer em Jesus, se ela não confessar Jesus, ela está condenada. Quem está entendendo isso aqui? Só que Paulo está deixando claro
que a responsabilidade de fazer essa humanidade que já foi reconciliada por Deus crer é da igreja. Porque nós temos o ministério da reconciliação, não é anjo que vai fazer alguém ser salvo. Essa responsabilidade de pregar o evangelho é da igreja. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão a respeito de que nada ouviram? E como pregarão se não forem? Cadê o envio? Quem está sendo enviado para pregar? A gente é enviado para abrir igreja. A gente é enviado para fazer um monte de coisa, mas não é enviado para salvar pessoas, para pregar e gerar salvação. A gente não está indo até as pessoas, a gente está esperando que as pessoas venham até a gente. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é ide. Eu não estou falando para você ir para a China vermelha. Talvez você tenha um chamado, beleza. Mas onde você estiver, indo, na área onde você trabalha, na sua casa, na sua vizinhança, prega o evangelho. Ou viva o evangelho para as pessoas. Abrace as pessoas. Não haja com preconceito, com intolerância. Ame as pessoas. E você vai ver esse ministério aqui explodir na cidade. Só que a gente faz o que? A gente vem para um lugar desse todo dia para ver se Deus abençoa e paga a nossa conta de luz. E a minha pergunta é: que evangelho é esse? Eu estou esquecendo de falar assim, Jesus e Senhor, tá? Por isso que você não está dando amém. Você está com dor de barriga, Antônio? Que ele está assim, ó. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui, gente? Eu acho que essa mensagem talvez não seja muito importante para você, mas talvez essa mensagem pode determinar a salvação de muita gente que está lá fora. Diga, é pregação que muda a eternidade. Alguém estava destinado ao inferno e vai começar a ser destinado ao céu, pelo que você está aprendendo aqui hoje. Diga, fala comigo, papai, pega e leve. Está aprendendo alguma coisa, gente? Vamos voltar lá para o texto. Lucas 15, alguma coisa. Vamos lá. Lucas 15. Quando acabou a parábola da ovelha perdida. Bora, Harris. Ele está procurando lá, né? Bota Lucas 15, 5, se eu não me engano. Achando, ó, perfeito, põe em júbilo. O 6 agora. 7, tá bom? Então Jesus comunicou uma parábola com o primeiro público dele, sim ou não? Os perdidos fora de casa, tá lembrado disso? Ficou claro para você o que é arrependimento aqui? Que talvez não seja o que a gente só pensa, né? Que a gente coloca só arrependimento sobre pecado, tá bom? Agora, o 8, Jesus agora precisa comunicar com o segundo público dele, que são os fariseus e os escribas, são os de dentro da casa, sim ou não? Então ele diz, ó, ou qual é a mulher? Ele traz a representação de uma mulher, porque ele quer falar de uma nação. Qual é a mulher que tendo quantas dracmas? Quantas? Isso te lembra alguma novela? 10 mandamentos. Te lembra? Sim ou não? Noveleiro, vai se converter, rapaz. Sai na direção da televisão, rapaz. Se perder uma, não acende a candeia, varre a... Ou seja, estava perdido aonde? Ah, tá. Então esse não é um estudo sobre um perdido, é sobre dois. Varre a casa e procura como? Diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que de igual modo haverá júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A primeira foi um júbilo maior, né? A festa no céu. Deixa lá. A festa no céu.
por um pecador. Quando eu prego, existem umas coisas estranhas assim mesmo, tá? Tava pregando em Balneário, eu preguei numa imersão, foi o dia todo. Cara, um passarinho ficou a imersão toda batendo no vidro da porta querendo entrar. Eu falei, não, você não pagou, você não entra. Presta atenção aqui, ó. Jesus agora expõe uma dracma perdida dentro de casa. Deixa aí, Harris, que ela vai tomar atenção da gente, velho. Ô, velho, você matou, miserável. Faz isso não, moço. Chega a doer meu coração. Presta atenção nisso aqui. Então, Jesus expõe uma dracma perdida dentro de casa. E que a solução agora não é botar no ombro, porque ele está falando de um objeto. A minha pergunta para você diz: a júbilo diante de Deus por um pecador que se arrepende. O que isso tem a ver com arrependimento, gente? Uma dracma, uma moeda agora. Porque a ovelha ainda tem uma certa vontade, né? A ovelha é um animal, né? Pode fazer alguma coisa. Agora a dracma não, uma moeda. A moeda foi perdida e a moeda foi achada. Aleluia. Porque o problema dessa parábola não é a dracma em si, é quem perdeu a dracma. Porque a primeira era o pastor que perdeu a ovelha, mas a segunda é uma mulher. E essa mulher precisa varrer a casa, que é uma referência aqui de purificação, e acender a candeia, e iluminação. Então a primeira parábola está falando dos pecadores ovelha, sendo trazidos de volta ao lugar de nunca deveriam ser saídos, que é o Éden. E que na verdade não é uma volta para casa, é uma volta para o Pai. Porque Jesus não reconciliou você com uma casa, Jesus reconciliou você consigo mesmo. Ou melhor, Deus reconciliou a gente consigo mesmo por meio de Cristo, certo? Ok? Mas aqui o foco é a mulher, certo? E aqui fala dos perdidos dentro de casa, os publicanos e pecadores, que precisam de uma purificação e iluminação no seu entendimento a respeito do que é o evangelho genuíno. Alguém está entendendo alguma coisa aqui, gente? Os de fora precisam ser trazidos, os de dentro precisam ser iluminados. Mas Jesus classifica os dois como perdidos. E por que 10 dracmas? Perdida entre os 10 mandamentos. Principalmente um deles, amar o próximo. Você entende que quando bota a parábola do filho pródigo, limita muito a interpretação? Jesus está falando de 2 tipos de perdido. Só que eles não estão entendendo, como vocês agora, a cabeça de vocês está formigando aí. Nem ovelha, nem moeda. Imagine, você é nascido de novo, está desse jeito. Imagine quem não era nascido de novo ouvindo. Então vamos falar em outra linguagem para você entender. Próximo versículo. Continuou. Olha o que ele continuou, gente. Certo homem tinha dois filhos. Jesus tinha quantos públicos? 2. Jesus contou quantas parábolas? Então ele vai unir as 2 parábolas agora nesse ensinamento. Agora é que a gente pode trazer uma interpretação mais correta. Deu para entender, gente? Sim ou não? Certo homem tinha 2. Agora vamos quebrar os biscoitos gospel agora, bora. Separa o seu pacotinho de biscoito gospel para a gente quebrar eles, tá bom? E diz assim, ó: o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Certo? O filho mais novo, que sempre é o foco da parábola. Atenção, atenção. A próxima frase. E ele lhes, diga lhes. Isso é plural ou singular? Lhes repartiu os haveres. Lhes. Isso indica que não foi repartido apenas para um. Isso indica que foi repartido para os 2. O mais velho também ficou com a parte dele. E se foi herança, que isso se torna mais brutal, porque esse menor está considerando o pai como morto. Porque um testamento só é válido no caso da morte do testador.
Se uma tataravó sua tiver um testamento constando uma herança sobre você, você só acessa esse testamento quando a véia morre. Você vai orar, Senhor, prepara e leva. Enquanto ela estiver viva, você pode ter uma riqueza estabelecida ali, porém não vai tocar nela enquanto ela estiver viva. É por isso que o Novo Testamento, ele não começa no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, a gente está ainda debaixo do antigo testador, que era Adão. O Evangelho mesmo, a nova aliança, só se inicia na morte e ressurreição de Jesus, que é o novo testador. Aleluia! Isso aqui é poderoso demais. Porque a Bíblia tem 2 testamentos. E se sua tataravó deixou um testamento contendo herança de dívida, você vai herdar o quê? Dívida. E só há uma forma de eu herdar um testamento de dívida e deixar riqueza para o meu filho: se eu quitar a dívida. Todo ser humano já nasce dentro do testamento, da dívida de Adão. Que dívida é essa? Pecado, maldição, enfermidade, miséria. Tudo é herança que Adão deixou. E aí vem um segundo Adão, que não vem dessa linhagem, porque ele não passou pelo processo de fecundação natural. Ele não veio com o sangue de Adão. Ele veio concebido pelo Espírito Santo. Então ele é puro, ele é perfeito. Ele então assume essa condição na cruz. E na cruz Paulo diz que ele quitou todo escrito de dívida que nos era prejudicial. Aleluia. Ele quita a dívida da doença, levando sobre si. Ele quita a dívida das maldições, fazendo-se maldição. Ele quita a dívida da pobreza, fazendo-se pobre na cruz. Ele quita a dívida da rejeição e da morte espiritual. Ele recebe tudo nele e quita isso, para que agora ressuscitasse e estabelecesse um novo testamento. E onde era a dívida do outro, agora é riqueza para nós. Onde era a doença, agora é saúde. Onde era a morte, é poder de ressurreição. Onde era a maldição, agora é bênção te seguindo e sendo liberado através de você. Entende? Diga: eu estou num novo testamento. Não queira me colocar num testamento que não me pertence. Eu não sou pregador de antiga aliança. Eu não sou pregador de um testamento que não é meu. Eu estou num novo. Aleluia. Aleluia. Para de focar na dívida da sua avó tataravó. Foca na herança. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eu vou focar no que Adão deixou? Diga: bye bye Adão. Eu estou em Cristo, eu não estou mais em Adão. Aleluia. Vamos lá, gente, por favor. Está comigo mesmo? Então, aqui deixa claro que esse filho, poxa, está acabando meu tempo. Esse filho, ele pede a parte dos bens e Deus reparte com cada um. E se foi realmente herança, o mais velho ficou com 2 partes. Porque o princípio da primogenitura é que se um pai tem 2 filhos, ele tem que repartir a herança em quantas partes? 3, para que o filho primogênito ficasse com a porção dobrada. Foi o que Eliseu pediu a Elias. Deu para entender? Mas vamos correr aqui porque meu tempo está acabando. Passando há muitos dias, o filho mais novo, juntando tudo que possuía, que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo o quê? Olha o foco aqui, ó. Pródigo significa aquele que desperdiça os bens. Forma dissoluta aqui, ele se envolveu com prostituição. Diga: o cara era avivado no pecado. Depois de ter consumido tudo, sobreviveu aquele país uma grande fome, e ele começou a passar o quê? Necessidade, porque ele se desconectou da fonte de provisão dele, que era o pai dele. Ele se tornou administrador da sua própria vida. Por favor, não faça isso. Deus não quer filhos perfeitos, Deus quer filhos dependentes. Então se agregou nos cidadãos trabalhadores daquela terra, e ele mandou para os seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Gente, quando Jesus traz esse ensinamento aqui, imagina a mente dos fariseus. O porco, para a cultura do judeu, é um animal imundo dos imundos. E Jesus fala aqui que esse menino chegou ao nível de desejar comida de porco. Não é nem comer o porco, é a comida do porco. Ou seja, ele desejou ser como porco. Então Jesus está deixando claro aqui o nível de podridão que esse filho chegou. Está comigo, gente? Então aqui é um reflexo da humanidade que se desconectou no Éden do Pai e chegou a esse nível de podridão. Mas lembre que ele coloca como ovelha perdida. Então Jesus expõe claramente o nível de podridão que a humanidade chegou, para depois expor o nível de amor que existe no coração do Pai. O que é que esse menino merecia? Punição, sim ou não? Vamos continuar lendo. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de... Quantos trabalhadores de meu pai? A minha pergunta é: isso aqui é arrependimento? Responde, por favor, sim ou não? Responde, gente, sim ou não? Não. Isso aqui é remorso. A mentalidade dele mudou. Ele não desejou mais ser filho, ele desejou ser servo. E não porque estava realmente pensando que errou, mas porque estava com fome. Aleluia. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu. Ele preparou o discurso pentecostal dele. Pai, meu pai, pequei contra o céu nesta hora. Vamos correr, para o tempo. Já não sou disso ser chamado seu filho. Trata como um dos teus. Ele desejou ser servo. Agora, presta atenção nisso aqui, tá? Agora que vem a pancada. Levantando-se foi para o seu pai. E aqui as pessoas pegam esse texto para dizer: o filho tem que voltar para casa. Mas será que o texto diz que ele voltou? Ele até foi ao pai, em direção ao pai. Vinha ele ainda quando o seu pai o avistou. E, por favor, lê essa palavra aqui. Peraí, gente. Como é que o menino pede a herança? Como é que o menino se envolve com prostituição? Chega ao nível de desejar comer lavagem de porco. E a Bíblia diz que o pai olhou para ele com compaixão. Não foi com um olhar de juízo, como muitos evangélicos imaginam? Você entende a conexão que o menino estava com fome e os pecadores e publicanos queriam comer com Jesus? Jesus está querendo ensinar. Olha por que eles querem comer comigo. Porque só eu tenho algo que pode saciar eles. Por favor, você me dá alguns minutos ali. Alguém está pegando isso aqui? Essa é a metanoia. Mudança de mentalidade a respeito de como o Pai nos enxerga. O Pai concorda com o pecado? Não. Mas a gente precisa aprender a entender como o Pai resolve o pecado. Está no texto, compadecido dele. Vamos lá, deixa aí, Harry, Tirirão. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Meu Deus, que pai é esse? E aqui tem Jesus nessa parábola, né? Sempre tem Jesus em tudo, né? Nunca foi sobre nós, né? Porque naquela época os homens usavam vestidões. E mulher sabe aqui que para você correr de vestido tem que fazer o quê? E mostrar a perna, o que era uma vergonha absurda. Então Jesus está mostrando a ideia de um pai, de um Deus que foi capaz de ser exposto à vergonha para reconciliar um filho que não merecia. E quem é esse Deus que foi exposto nu numa cruz? Outra coisa também é que Jesus mostra um Deus que abraçou e beijou um pecador fedendo a lavagem de porco. A minha pergunta é: você já fez alguma ação com pessoas em situação de rua? Você já abraçou alguma pessoa muito suja e fedendo, sim ou não? Então você precisa se converter, tá?
vi que só ela falou que sim, o resto ficou. O seu pai fez isso. Quando você abraça alguém que está muito sujo e fedendo, você pode estar usando o melhor perfume do mundo. Você pode ter tomado o melhor banho do mundo. A sujeira vem para você, o mau cheiro vem para você. Sim ou não? Então, Jesus está querendo passar a imagem de um Deus que foi capaz de se permitir ser contaminado pela sujeira de um pecador para reconciliar ele. É por isso que na cruz ele mesmo, de braços abertos, recebeu todo o pecado da humanidade. Foi feito pecado. Ele não cometeu o pecado, mas ele recebeu todo o pecado no seu corpo. Ele foi feito pecado. Alguém está entendendo isso aqui? E essa imagem de cruz é justamente a imagem de abraço, de reconciliação. É Deus abraçando a humanidade através de Jesus. E o filho disse, né? Pai, pequei contra o céu, diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele diz, pai, o pai porém disse aos seus servos. O filho disse, trata aqui como nos teus trabalhadores. O pai falou para os trabalhadores, sirvam a ele. O nome disso é graça. É Deus dando não o que você merece, mas o que Ele quer dar porque Ele é bom. Trazei depressa melhor. No grego, no original aqui é a roupa do melhor filho. É coincidência que o filho perdido é vestido, mas o melhor filho, o filho perfeito, é despido na cruz? Porque não é qualquer roupa, é a roupa dele. Você foi revestido de Cristo. A roupa aqui fala de uma condição aceitável. Se eu tivesse aqui sem roupa, eu estaria envergonhado. É ou não é? Mas eu não sei se você sabe, mas em eventos de Hollywood, sei lá, o que faz mais sucesso são as roupas que os atores usam. Quanto melhor a roupa, mais a pessoa chama atenção. Imagine se a sua roupa se chamasse Cristo. Quão badalado isso seria. Pois é, Paulo diz que você não foi vestido com uma roupa qualquer. Não foi a pele de um animal como Adão. Você foi revestido do próprio Cristo. Entre você e a minha nudez existe uma roupa. Você não consegue me enxergar na minha vergonha, porque eu estou vestido de Cristo. Então o pai, quando olha para mim, ele não consegue me enxergar na minha vergonha, porque ele vê de quem eu estou vestido. Trazer depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo, sandália nos pés. Sandália fala de filiação. Os escravos andavam descalço, o filho não, anda calçado. E o anel fala de autoridade, possui um selo para você comprar e vender. O menino gastou 1/3 da herança, o pai bota um anel, agora você tem direito a gastar tudo. Você não sabia que essa parábola era tão rica, né? Para revelar quem Deus é e não quem o pecador é. Agora tem um detalhe aqui. Diga, anel você bota onde? Que membro do seu corpo? O dedo não é membro, gente. Vou fazer a pergunta de novo. O anel você bota em que parte? Que membro do seu corpo? Só ela que acertou. Você disse, rapaz, me ajude. E a sandália você bota onde? No pé. Os dois membros do corpo de Cristo que receberam perfuração de prego. É coincidência isso? Entenda uma coisa, nós não recebemos algo que não merecemos justamente porque Deus quis dar. É porque alguém já pagou a conta. Mas não foi você, foi Jesus. Deus não te dá só porque Ele quer dar, Ele tem princípio. É por isso que graça não é só favor imerecido. Graça é se eu entender que Jesus morreu a vida que eu merecia, para me fazer viver a vida que Ele merece. O nível é muito maior. A conta já foi paga. Eu não preciso receber a mão pesada de Deus, porque Jesus já recebeu isso. Eu recebo a mão da bênção de Deus sobre mim. Substituição, isso é princípio da justiça de Deus. Vamos lá? Acabou?
os itens? Acabou a reconciliação? Não, ainda tem um principal. Por que principal, céu? Ele não voltou por causa da roupa. Ele não voltou por causa do abraço do pai. Ele não voltou por causa do anel, nem por causa da sandália. Ele voltou porque ele estava... Então, vamos dar de comer ao menino? Mas não é lavagem de porco. Trazei também e matai o novilho, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecado. Estava perdido e voltou para casa. Não, perdido e foi achado. E começaram a comemorar. Preste atenção nisso aqui. O principal, bezerro cevado. Isso para o ouvido do fariseu, que estava acostumado a ouvir a história de que Israel adorou um bezerro de ouro. Na antiga aliança eles adoraram um bezerro de ouro. Na nova, mandou fazer um churrasco. Na antiga aliança Deus falou: Moisés, tira a sandália do pé. Na nova, bota a sandália no menino. Porque agora não é o lugar que é santo, é você. E o que é um bezerro cevado? É um animal que é engordado, preparado para morrer em dias de festa de casamento e reconciliação. Você conhece alguém que foi preparado para morrer e servir hoje de refeição para você? Porque você se alimenta do corpo dele. Daqui a pouco você vai fazer isso. É a ceia do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso que é o item principal. Sabe por que eu preciso ficar comendo da ceia ainda? Sim, porque se a queda veio por conta de uma comida, a restauração também vem por meio de uma comida. Vamos lá. Mas não é um ato religioso, é um ato de comunhão, de celebração. Eu fui reconciliado, eu fui achado, eu fui trazido de volta para o Pai. Eu fui revestido, eu recebi um anel, uma sandália. Eu recebi uma vida nova. Pronto, é assim que ele queria mostrar para os fariseus como aconteceria a reconciliação. Como Deus olhava para o pecador. É como se Jesus dissesse para ele: ei, Deus não olha o pecador como vocês. É por isso que eles têm tanto desejo e fome de comer comigo, porque só eu posso dar para eles o que eles estão procurando em outras coisas. Eu posso saciar eles com a verdadeira comida, que é a minha palavra, aleluia, que é o meu espírito. Quem entendeu isso aqui? Acabou o ensinamento? Não, tem um segundo público de Jesus. O pai não tinha um filho só, tinha dois. Agora veja o que aconteceu. Pai Helris, bora Helris, miserável. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo. O filho mais... Essa parte aqui ninguém conta. O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as... Diga, tem música e dança. Não tem choro não. Diga, reconciliação. Tem música e tem dança. Tem abapai. Aleluia. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Tá vendo? Desde aquela época tinha fuxico gospel. E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha a interpretação do cara sobre o que foi. E ele se... o mais velho, ele se... comportamento religioso. Ele se... e não queria saindo o pai, porém, procurava conciliá-lo. Por quê? Porque ele estava em casa, mas não queria entrar na festa. O pai teve que sair da casa para trazer ele, perdido dentro. Um reconciliado e o outro conciliado. Agora, como o pai reconciliou o religioso? Como? Porque eu não sei se você sabe, mas os fariseus classificavam os de fora da casa como publicanos e pecadores. Mas naquela época estava todo mundo era pecador. Jesus não tinha ressuscitado ainda, sim ou não?
E é isso que Jesus está querendo deixar claro. Vocês não são superiores a eles, não. Mas olha como o pai reconcilia o filho, o perdido dentro. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua. O que é isso aqui, gente? Bora, tenha coragem para dizer. Legalismo. Ele está querendo dizer: me abençoe pelo que eu faço e não pelo que você fez. E nunca me deixe um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Entre outras palavras, você é injusto. Porque eu estou aqui na igreja fazendo tudo certinho e você não me dá um cabritinho. Vindo, porém, esse teu filho, esse não é nem meu irmão, é teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, com prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Você não me dá nem algo, um cabritinho para eu comer com os meus amigos. Aí vem esse que não merece e você mata um bezerro. Você é injusto. É isso que religião faz com a gente. A gente culpa Deus o tempo todo por não estar fazendo nada para a gente e faz por pessoas que não merecem. Davi já alertava lá, né, sobre a gente ficar olhando para a bênção do pecador e questionando Deus. E como é que o pai trata isso? Esse filho consciente das obras. Por isso que eu falo ali, a dracma perdida são os 10 mandamentos. Porque ele estava tão preocupado com o que ele tinha que fazer para Deus, para receber algo de Deus, que ele não se importou em pensar que o irmão dele estava perdido. Graças a Deus nessa igreja não tem ninguém assim, que está preocupada só com o seu cabrito, ao invés de pelo menos orar para que o pecador seja encontrado. Graças a Deus essa igreja não é assim. Graças a Deus. Olha a resposta do pai: você está querendo trabalhar para mim para merecer um cabrito? Você é meu. Isso aqui já é um confronto. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é. Na versão Céu Fernandes Baiana atualizada, é como se o pai dissesse: sua anta. Você está querendo trabalhar para mim, para receber algo que já te pertence? Você poderia vir aqui, matar quantos cabritos quisesse, quantos bezerros quisesse, fazer quantos churrascos quiser, porque tudo já te pertence. Mas você quer comprar isso com a sua obediência? Você é meu, significa que você é herdeiro. Fé não é o que eu faço para Deus me abençoar. Fé é receber a bênção que Deus já me deu. Eu não obedeço a Deus para ser abençoado. Eu obedeço a Deus porque eu nasci de novo. Faz parte da minha nova natureza. Eu não presto mais para pecar. Mas não, minha obediência não é aquela que vai tentar comprar a Deus. Deus teve que prover a obediência de Jesus, porque a sua é muito fraca. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não voltou, foi achado. Deu para entender isso aqui? Eu quero que você fique de pé, que eu quero orar por você. Você foi edificado nessa manhã? Essa vai ser a melhor ceia da sua vida. E quando você estiver ceando, que o pastor vai tomar a palavra aqui, eu quero só pedir, pastor, que vocês fechem os olhos e imagine. Ah, ceia só à noite? Tá. Então à noite venha para você cear. Senão você não vai cear não, seu cabeção. Mas deixa eu te falar, à noite, quando você for cear, você vai fazer isso imaginando algumas pessoas específicas que não são salvas, mas em breve estarão aqui ceando com você. Vamos ganhar essa cidade. Vamos orar por salvação. Grupo de louvor, por favor.